Agora, sejam bem-vindos todos a mais um Encontro do Possibilidades nessa semana de aniversário de um ano, que eu parei de contar, porque eu já perdi as contas faz um tempo. E a gente tem hoje a primeira convidada de hoje, a maravilhosa Lu Moreira, CFMW. Oi, gente. É um super prazer estar aqui. Eu conheci a Lu aí há uns anos atrás, num COP. É mesmo, né? Foi Buenos Aires? Foi em Buenos Aires. E posso dizer que foi uma grande amizade surpresa. Né, Lu? De Lu para Lu. Gente, mas assim, ó... E a Lu tá sempre nessa de fazer classes, de expandir, criar e tal, mas ela trabalha com um monte de coisas, né? Ela não vive só a Access. E esse ano a gente estava juntas no ESB em São Paulo, que foi, e no Fundamento também, né? No Fundamento Global. Isso aí, isso aí. E no ESB. Então, assim, ó, foi sensacional. O ESB mesmo, que a gente se sentou uma do ladinho da outra, meu Deus, e nós demos tanta risada, né, Lu? Foi tão maravilhosa aquela classe, tão maravilhosa que eu tô assim até hoje, sem palavras, né? E olha que já teve muita classe. Que foi um grande e surpreendente presente aquela classe. É verdade. É verdade. E eu tava assim, será que eu vou, né? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou? Será que eu não vou? Resolvi me dar de presente. E ela chorou, gente, porque a gente foi no fundamento e ela ficava, eu não vou, eu vou, eu não vou, eu vou. Até que chegou uma hora, ela resolveu, não, eu vou mesmo. Estávamos lá. E a Lu, então, é esse presentão, gente, essa alegria em pessoa, essa coisa de que não precisa competir, de que a gente é parceiro e que a gente está para criar. E, ao mesmo tempo, cara, sabe aquela pessoa super aware, ela olha para ti e já sabe, assim, se tu tá olhando para ela e pensando outra coisa, meu filho, não se engane, ela sabe o que você está pensando. É para dar medo, não. Eu tô brincando. E aí, cara, ela escolheu um super tema para hoje. Olha só, cada vez que eu escuto o Den falando assim, volta para a ferramenta básica. Cara, hoje a Lu vai falar de perguntas. Ela escolheu esse tema para hoje, né? E o que a pergunta muda? Muda. Na sua vida. Muda. Na nossa vida, o que muda? E aí vai. Manda ver, Lu. Pode falar à vontade. E eu vou me intrometendo, só porque eu sou metida mesmo, vocês já sabem, né? Ai, mas eu adoro esse lado da intromissão, gente. E, ó, eu vou fazer assim, é porque eu gosto de fazer... Eu gosto que as pessoas se intrometam, tá? Então, assim, gratidão por ser convidada para esse programa. Que, assim, possibilidades, quando você criou, eu achei super love. Porque a nossa vida é uma criação de possibilidades. E o quanto nós nos limitamos porque nós queremos, talvez, criar possibilidades iguais às dos outros, ou parecidas, ou uma possibilidade que se encaixe na vida das pessoas e, na realidade, não é a nossa possibilidade, não é a nossa criação. Eu demorei muitos anos, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu criei o Barra de Acesso, que é um Instagram de perguntas. Esse meu Instagram tá aí há mais de 2 anos, com perguntas e perguntas e perguntas. Hoje eu até coloco até um pouco menos de perguntas, passo uns 5 dias da semana fazendo umas perguntas, mas todo dia eu tento colocar uma pergunta. Nesse tempo, eu também não sabia muito quando eu comecei no Axis. Eu achava que era para perguntar uma vez. E se eu perguntei, gente, estava certo, entendeu? As coisas iriam acontecer. E não é assim. As perguntas são perguntas todo momento. A todo momento você tem que perguntar. A todo momento você tem que criar uma coisa nova na tua vida. E se você criar errado, não tem problema, você descria e cria de novo. Esse é o lado gostoso da ferramenta do Axis, que ele nos ensina. E você pode criar tudo, gente. Você pode criar grandes possibilidades. E eu tive uma época que eu acabei me limitando um pouco.
Porque eu achava que tinha que criar só aquela estrutura, como diziam, né? Eu estou fazendo o que todo mundo está fazendo nos padrões de todo mundo. Por quê? Porque eu ainda queria me encaixar na caixa, na bendita caixa, né? Nós sempre temos uma caixinha, sabe? Que eu falo, é um quadradinho. E a gente quer se encaixar na caixa, porque se eu não me encaixar na caixa, eu não vou ser igual a todo mundo. Eu não vou conseguir criar como todo mundo cria, né? Então, eu sempre tenho que criar na caixa. E quando você cria na caixa, você não cria, na realidade, o que é para você criar. As perguntas me ensinaram que toda vez que você pergunta, você abre um campo de possibilidades. E um campo muito grande. Mas e aí? Como é que vem a resposta? Fora os meus amigos que eu falo, pergunta, e eles me falam, eu faço a pergunta, qual as infinitas possibilidades você tem agora? Ele fala assim, eu posso trabalhar nisso, nisso e nisso. Tá bom. Quanta pergunta te Automaticamente. faz procurando só a resposta, né? Pior, a resposta certa. Isso! Quando você pega e dá a resposta, você acabou de quebrar a sua pergunta. A pergunta empodera, a resposta realmente desempodera você. Mas desempodera como? Eu não sei como você vai falar para mim. Desempodera, mas eu não entendo muito bem isso. Como pode desempoderar as coisas e tal? Gente, a resposta desempodera porque você está querendo criar uma coisa na sua realidade. Então, muitas vezes eu tentei me encaixar nesse quadrado, nessa caixa. E é a caixa da realidade das outras pessoas, não é a minha. E quando a Lu fala, e hoje nesse Possibilidades que eu criei com a Lu, eu percebi que é bem as possibilidades que você se limita na vida. Eu tive fases que eu limitei até o dinheiro de entrar na minha vida. Aí você vai falar assim, mas como que se limita de entrar dinheiro? Gente, eu queria me encaixar na história do ciclano, do beltrano, no quadrado, ou ser igual às outras pessoas, mas não ser o que eu ser. Porque eu achava que eu era errada da história. E quando você vai buscar o seu errado, as perguntas não vão fazer surgir efeito. Porque você nunca está errada no seu pensamento. A partir do momento que você esteja na pergunta e criando novas possibilidades. Quando você vai estar errado? Você vai estar errado quando você se julga a todo momento. Quando Uau. você Você está errado cria... quando você acha que você está errado, né? Você se julga tanto, você acha tanto que aquilo não poderia ser daquele jeito, teria que ser do outro. Então, quando você cria as perguntas me ensinaram isso, que eu tenho que soltá-la para o universo. E ela vai vir das infinitas possibilidades. E de uma maneira, às vezes, que você nunca estava esperando. E ela vem numa velocidade que eu brinco assim, na velocidade da luz. Porque, de repente, você faz uma pergunta, faz agora de manhã, faz à tarde, faz à noite, no outro dia. De repente, você esqueceu daquela pergunta, já entrou em outras perguntas. E passa tempos. E um dia, o Dan falou uma coisa muito engraçada. Ele falou, tem coisas acontecendo na minha vida agora, depois de 15 anos já. E eu olhei para ele e pensei assim, vá pra porra, né? Ele tá me enganando. Porque não é possível que isso esteja acontecendo para ele até agora. Gente, e é incrível, porque hoje na minha vida aconteceu muitas mudanças nesse ano, que foi um ano que podem dizer que não foi bom para algumas pessoas, porque foi escolha delas. Pode ser bom para outras, que foi escolha delas. Eu não sei o que te levou a ser bom ou ruim. Mas, assim, foi um ano de tantas mudanças na minha vida, mas tantas mudanças, que eu posso dizer com gratidão que eu agradeço o ano de 2020, no meio de uma pandemia. Verdade, Lu. Foi uma descoberta interna, descobrir a minha realidade, que a Luciana queria.
E a Luciana criou esse barra de acesso há 2 anos atrás e não deu bola para ele, no fundo. Porque eu fazia as perguntas, mas eu fazia no vácuo. Eu não estava empenhada em tentar ter a minha resposta, sabe? A sabedoria de entender o que realmente eu tinha escolhido para minha vida. E as escolhas que eu escolhi lá atrás não são a minha realidade de hoje. E as escolhas que hoje o universo escolheu na minha vida são as que me deixam mais feliz. É muito doido. E eu falo que esse último curso que a gente fez, Lu, de SB, foi o pedacinho, a cerejinha do bolo que faltava na minha vida. Era como se naquele momento... Que cerejinha boa, hein? Desculpa, mas que cerejinha boa que foi. Então, como se fosse aquele, sabe? Aquele negocinho que faltava para mim virar a chave e entender realmente o que são as perguntas. Gente, as perguntas estão aí. Você pergunte. Olha, tem tanta pergunta boa que você faz, mas então eu vou dar os exemplos das ruins. Eita, Lu! Por quê? Porque a gente, para perguntar, a gente tem que entender a nossa realidade e entender as coisas que a gente escolhe. Luciano um dia falou assim, gente, eu quero ter dinheiro, certo? Então, qual pergunta você vai perguntar, Luciano? Eu quero ter tanto dinheiro que eu esqueça. Isso eu falo até no meu curso, nos cursos eu dou vários exemplos. Tá bom, então tá. Daí eu parei, fui fazer um negócio com uma amiga, eu falei, nossa, eu quero ter dinheiro para me esquecer. Por quê? Qual que é o problema real que todo mundo entra no primeiro problema? É o dinheiro, né? Um dos primeiros. Daí a minha amiga olhou para mim e falou assim, beleza, então eu tenho um Alzheimer. Cara, você tem noção do que eu podia acontecer na minha vida naquele momento? Eu brequei e falei, epa, não é isso que eu escolho. Eu não escolho esquecer de nada. Eu escolho ser a minha realidade. A escolha que eu quero nesse momento. E para ter essa escolha, o que eu fiz? Eu parei e falei, epa, qual é a outra escolha que eu posso ter? Resumo, eu escolho hoje, gente, estou aí há mais de um ano fazendo a mesma pergunta. Eu escolho ter tanto dinheiro, eu tenho que perder horas para administrar. Vai me dar trabalho? Vai. Vai me dar, às vezes, afazeres a mais? Vai. Mas a minha escolha é essa. Lu, Eu não quero esquecer. só discutir uma coisinha em cima disso que você trouxe? Na verdade, não é discutir, é trazer mais uma... mas eu adoro isso. Mais uma pimentinha aí nisso. É que isso que a Lu está falando é muito legal. E quando a gente fala de dinheiro, que é como a Lu falou, é uma das primeiras coisas que vem, toda vez que a gente pensa em mudar, isso me inclui, gente. Não pensem, eu sempre falo, não pensem que a minha vida, a minha realidade é o dia inteiro observando os pontos de vista e fazendo podpoc, fazendo mais uma pergunta e mais uma pergunta. Mas uma das coisas que eu me dei conta tem muito a ver com isso que a Lu falou. O quanto, por exemplo, eu queria ter muito dinheiro, de Lu para Lu. De Lu para Lu. Eu queria ter muito dinheiro para não ter que me preocupar com dinheiro. Então, na verdade, olha só, a pergunta que eu podia estar fazendo ali, mais ou menos como a Lu, eu não estava usando a palavra esquecer, mas eu tava na energia da pessoa que ela não quer estar presente com dinheiro, cara. Presta atenção. Uma pessoa que quer ter dinheiro para não ter que pensar no dinheiro, para não ter que estar preocupada com dinheiro, é uma pessoa que não está disposta a estar presente com aquilo que ela diz que ela quer ter. Será que alguém que não quer nem pensar no dinheiro está disposta a ter dinheiro, gosta de dinheiro, escolhe de verdade dinheiro? Porque na realidade, se você não pensar no dinheiro, você está renegando ele. Ao mesmo tempo, né? E eu nunca tinha parado para perguntar isso para mim. Entendeu? Eu achava que se eu fizesse as perguntas, elas sempre iam estar corretas. Porque eu estava perguntando certo. Só que você não imagina como vai vir a resposta do outro lado. Porque a resposta pode vir de 1000 maneiras.
E a partir do momento, se eu esquecesse o dinheiro, eu também esqueceria minha vida, né? Eu esqueceria minhas responsabilidades, esqueceria o que eu tenho que fazer. Então, o quanto a gente, às vezes, se auto-sabota nisso. Uhum. Porque você escolhe, mas escolhe mesmo. Né? E com a própria pergunta, às vezes você percebe isso. Esse estilo de pergunta é uma pergunta que você tem que pensar. Tem outras não, gente. Ó, quais as infinitas possibilidades eu posso ter hoje? O que eu posso criar hoje que pode mudar toda a minha realidade? O que a vida está querendo me mostrar que eu posso criar uma possibilidade infinita? O que eu posso perceber na minha vida que pode mudar toda a minha realidade? Essas são perguntas que, como pode melhorar, o que mais é possível, sabe? São perguntas que você pode o tempo inteiro fazer. Uhum. São perguntas para você ter uma ideia e talvez venha aquele pum. Ah, putz, se eu falar com fulana, ela tem uma loja, mas agora, na crise, né? A loja dela tá meio fraca. Acho que eu posso vender uma mídia para ela, fazer uma massagem, fazer uma aplicação de barras, um processo corporal na loja dela, pegar um pedacinho. Sei lá, eu posso criar um negócio para ela na mídia que eu sou boa. Eu posso ajudar ela e ela me ajuda. Ah, não, minha irmã tem uma fábrica de roupinha de criança, dava para colocar num pedacinho da loja dela. Isso são as possibilidades que podem vir naquela pergunta para você. Mas o que eu friso muito para os meus alunos é sempre a minha preocupação da pergunta é cuidado com as perguntas, porque o universo pode responder e às vezes não vai ser do jeito que você gostaria. Tem uma Então, quando passagem... você faz Desculpa. uma pergunta meio específica, né? Como o dinheiro, que a gente estava falando. De novo, desculpa. Mas Oi? Não, pode falar. Tem um pedacinho, uma passagem naquele livro que é do Gary, o Dan e a Anne Maxwell, que se você ensinaria um peixe a subir numa árvore, né? Que tem a ver com a coisa das desabilidades e tal, especialmente olhando para crianças, mas não só, né? Mas tem uma parte lá que se discute e se dá alguns exemplos sobre essa coisa que eles dizem muito assim, é verdadeiramente uma pergunta ou é uma conclusão com um ponto de interrogação no final? E aí, um exemplo que eles dão lá, que eu acho que é muito legal, porque é fácil de perceber, sim, tu tá escura, mulher de Deus. Que é bem fácil de perceber, que eles dão no livro, nesse mesmo livro, infelizmente hoje ainda é só em inglês, mas em breve vai estar traduzido. E o exemplo é tipo assim, claro, tá lá falando da rotina de uma criança, eu não me lembro se era uma criança com autismo ou com déficit de atenção, alguma coisa assim, e os pais querendo saber o que a criança queria comer. E aí a pergunta vinha tipo assim, ô fulano, o que você quer para janta hoje? Aí a pessoa lá no livro, eu não me lembro se nessa parte, a Anne, enfim, fala assim, peraí, presta atenção que isso não é uma pergunta. Vocês conseguem perceber por que não é uma pergunta? O que você quer para o jantar partiu do ponto de vista de que a criança lá, no caso, tem fome, quer comer, mas não perguntou se o corpo quer comer, né? Já partiu do princípio. Outra conclusão é que vem em forma de janta, que não é um lanche, que não é uma vitamina, que não é alguma coisa. Enfim, vejam que e tem casos bem piores. O que eu fiz de errado aqui? Será que tem alguma conclusão nisso? Esse lado que você está falando, eu uso muito assim. Eu tive uma fase... Você me conheceu, eu acho que eu estava bem mais gordinha até. Quando você me conheceu lá atrás. E eu tive uma fase... Você emagreceu bastante. Eu brinco assim, eu não estava gordinha, gente. Eu estava obesa. Bem obesinha. Bem obesinha. Eu nunca vou ser magrinha, porque minha estrutura óssea de corpo nunca vai ser, e eu já sei isso e já estou em paz comigo. Só que também
chega num ponto que você olha e fala, pelo amor, também não precisa tanto. Mas o que eu percebi? Eu tinha tanto receio de ser eu mesma que eu acabava engolindo todas as perguntas para mim. E quando eu engoli essas perguntas, eu era a pessoa mais querida do mundo para todos, só que eu não era eu. Eu aceitava essas perguntas com uma frequência como se fossem a realidade absoluta da vida. E na realidade, não era a realidade para todo mundo. Era a minha realidade. Era a caixinha que eu montei na minha vida. É muito difícil sair da caixa. Eu sempre falo isso. É muito difícil. Porque nós ainda temos a sensação que se a gente sair da caixa, a gente vai perder a família, a gente vai perder os amigos, ninguém vai gostar da gente, a gente vai ser sozinho no mundo. Então, é isso que eu fui buscar dentro de mim com as perguntas. Eu fui buscar a realidade que eu precisava para a minha vida. E eu percebi que foram realmente essas perguntas. Se vocês olharem, hoje eu devo ter, sei lá, quantos mil posts no Instagram do Barra de Acesso de perguntas. Tem perguntas para tudo quanto é tipo. Eu vou falar que acho que de uns 6 meses para cá, 6 meses, mais ou menos, que eu tô fazendo perguntas, às vezes porque alguém falou, ou às vezes porque veio, assim. Mas a maioria de todas aquelas perguntas lá atrás foram para mim. E hoje eu olho algumas delas e pergunto, Jesus, pode pôr aqui tudo isso que você falou aqui. Por quê? Naquele momento, eu não sabia, eu não entendia essa realidade que estava se criando. Só que foram graças a essas perguntas que hoje eu tô aqui, tô bem e tô feliz. Lu, e que contribuição você, o seu processo, as perguntas que você fez para você mesmo, que cada um aqui faz para si mesmo, não é contribuição para o outro, que às vezes pode estar passando ou percebendo alguma energia semelhante, né? Gratidão pelo presente. Muitas perguntas era como se faz efeito. Eu não entendo a pergunta dela. Mas teve outras pessoas que olhavam e falavam assim, pô, pegou pesado. E eu brinco que foi uma coisa que eu fiz a minha vida inteira dentro do Axis aí. Desde que eu conheço o Axis há 3, 4 anos atrás, eu faço sempre a mesma coisa, gente. Eu repito aquilo que me machuca, seja pergunta ou processo, até a hora que parar. Ô Lu, só para te dizer, o teu áudio tá dando uma chiadinha. Você tá de fone de ouvido? Fala de novo aí com a gente. Não tô. Tá de repente aí? Começou, tava bem bom o áudio e de repente começou a fazer ruído quando você fala. Se der para colocar um fone, talvez melhore. Vamos ver, né? E uma coisa bem legal disso tudo que a Lu tá trazendo, né? Se a gente parar para prestar atenção, todo mundo que fez qualquer coisa de Access, uma classe de barras ou um workshop, já ouviu falar da pergunta como uma ferramenta de criação dentro do Access, né? Fala, Lu, vamos ver se melhorou. Agora? Não, Vê se tá chato. Mesma coisa. Eu acho que é um barulho do vizinho. Será? Melhorou? É engraçado que o barulho só aparece quando você fala, sabe? Como se fosse uma trepidação. Dá para entender, mas fica um áudio meio... Vê se agora deu. Fala. Oi? Para mim ainda tá. Gente, só me diga uma coisa, pode ser o meu, né? Então tem mais alguém ouvindo um barulho quando a Lu fala ou sou só eu? Ela não tá de fone, né, Lu? Tô ouvindo barulho. Tá ouvindo eu também? Tá, né? E agora? Vocês estão ouvindo? Sim. Uhum. Que engraçado. Mas eu tô só com o fone de ouvido pro pessoal do Instagram. Tô tirando, tá, gente? Vê se melhorou. Não? Porque eu tô no telefone, no normal. Nem tô com... Tô no computador direto.
Que engraçado. E não estava fazendo barulho, de repente começou. O que é isso? Então, O que a né? gente faz com isso? A gente pode mudar isso? Como a gente pode mudar isso? Ô Lu, boa ideia aqui do Flávio. Talvez E voltar? sair e voltar, vê se melhora e reconectar o áudio. Testa aí. Nossa. Enquanto isso, eu posso dançar. Não. Pode ir falando aí. Eu vou por favor, dá uma- dançando assim, né? Tipo, Entendeu? Deixa eu ver aqui. Nem sei como é que faz aqui pra sair. Pera aí, gente. Você sabe que tem um encerrar eu ali embaixo. No acabei de teu direito. achar ele aqui. Triste, né? Porque aí, às vezes o convidado sai, gente. Ela vai reconectar, Flávia. Obrigada pela dica. Gente, se vocês tiverem perguntas para a Lu, também vocês podem abrir os microfones e falar, ou escrever no chat, se não quiser aparecer, né? Enfim. Mas a temática que ela escolheu foi muito legal e é exatamente o quanto a gente, às vezes, não usa pergunta ou espera a resposta de uma pergunta. Ih, Lu, voltou de novo. Fala comigo. Oi, vocês estão me ouvindo agora? Sensacional. Funcionou. Isso. Ótimo. Então Limpou. tá ótimo. Manda ver. Então essas coisas que eu falo da pergunta, sabe? Eu acho que a gente precisa entender o que a gente está buscando dentro da gente. Aquela Que coisa de ser brutalmente dentro, honesto com você. Número 1. isso. Sem julgamento, sabe? Porque muitas vezes, quando a gente brincou agora do corpo e tal, eu não conseguia emagrecer. Por quê? Porque eu entrava no julgamento. Ou eu queria emagrecer para deixar minha mãe feliz, meu irmão feliz, namorado feliz. Pô, e eu nessa história toda? A Luciana não precisa ser feliz. Quem tem que ser feliz é os outros. Então, eu não conseguia emagrecer. Porque eu estava comprando um puta julgamento. E a gente faz isso com a nossa vida, as nossas coisas. Nós comemos aquilo que nós julgamos. E olha essa, Lu, que tu falou agora me trouxe uma outra coisa. Tem uma pessoa muito próxima que eu gosto muito e que me diz que tem uma super dificuldade de perceber leve e pesado. E aí um dia a gente estava conversando e a gente chegou bem nesse ponto aí que você falou agora. Sabe quando a gente está fazendo pergunta, mas no fundo a gente não está querendo, entre aspas, a nossa consciência, porque para que a gente faz pergunta, né? Tem lá na apostila de Barros, para ganhar uma consciência. Mas se eu não estou querendo a minha consciência, eu estou querendo saber como é que eu faço para agradar o outro, como é que eu vou obter uma consciência, uma awareness da minha pergunta, meu Deus! Aí a pessoa não percebe, leve e pesado. Porque ela não está procurando o que é para ela está procurando o que é para o outro. Obrigada. E é tão tênue essa história, porque às vezes você acha assim, não pode ser, entendeu? Porque eu não tô mais nessa vibe. Quantas vezes eu não me olhei e falei, cara, eu já fiz copy, para louca aqui, se auto-julgando. Já fiz copy, já fiz 500 mil fundamentos, já fiz tudo. Cara, eu não tô nessa vibe ainda de me auto-julgar por bobeira. Mas você tá. E você percebe isso quando você vê que as coisas estão ali, empacadas, não estão saindo do lugar. E continua naquele mesmo processo, sabe? As coisas ficam e você fica ali, naquela balança ali, né? Balança, mas não cai. Gente, não é essa a nossa realidade. Nós somos muito mais que isso. E você não importa se você é gorda, se você é magra, entendeu? Se você tem dinheiro, não tem dinheiro. Eu conheço tanta gente que não tem dinheiro e é feliz. E é realmente feliz. E fala que é feliz na realidade dela. Então, o quanto ainda nós compramos a realidade do outro para nossas vidas? O quanto ainda nós criamos uma realidade para o outro, não para nós? Tudo que isso representa, vamos destruir isso, criar, por favor? Sim? Tudo que você cria é de dentro para fora. Então, pode trazer para a nossa realidade uma nova história. Tem pergunta aí no Facebook, Lu? Fala aí. Lu. Tem uma pergunta do Rafa aqui, ó. Muitas pessoas usam o porquê, a formulação de uma pergunta,
quando definimos o porquê, não estamos criando conclusão? É a pergunta dele. E, na verdade, ele está pedindo para explorar um pouco mais essa coisa do porquê, né? Vou copiar exatamente como está lá e vou colar aqui no chat. Mas é isso. Muitas pessoas usam o porquê na formulação de uma pergunta. Quando definimos o porquê, não estamos criando uma conclusão? Tem várias coisas aí nessa pergunta do Rafa, que é bem legal. Olá, Ivone. Vai lá, Lu. Eu tenho essa teoria, Rafa, que o porquê, se você fizer alguns processos mais avançados, você vai entender que o porquê não deveria estar no seu vocabulário. Ele já fez fundamento, não tem essa desculpa. Então, ele já se você já fez algum processo mais avançado, então eu vou falar o que eu falo até para uma pessoa que fez um workshop, que fez um curso de barras, que não fez nada. Tem tanta coisa, gente. Começa a ler, porque existe uma teoria que o porquê não deveria estar no nosso vocabulário. Daí você vai perguntar, mas por quê? Porque automaticamente, toda vez que você fala o porquê, você está se limitando. E você está entrando numa limitação sua. E nós não podemos ter essa limitação, né? Nós temos que criar uma nova realidade sem limitações. O porquê então, o porquê pode ser até explicado no avançado, aí, que nem a Lu fala, no fundamento, essas coisas. Assim, com mais no geral. Pode ir, Lu. Só perceba um pouco bem o que o Rafa falou, né? Está indo para uma definição e para uma conclusão, mas muito mais, Rafa, talvez está indo para uma justificativa, né? Toda vez que eu dou o porquê, eu dou uma razão. Por que isso? Eu dou uma razão daquilo. Mas a razão nunca é a questão, né? O ponto é o que a gente escolhe. A gente continua escolhendo aquilo? Isso. A gente está escolhendo uma realidade que não é, às vezes, a nossa realidade. Eu usei muito porque... Eu usei muitas outras palavras também que estão no fundamento. E eu já tinha feito fundamento, tá? E não era uma vez só. E eu percebi que eu usava isso porque eu me auto-sabotava. E a gente se sabota o tempo inteiro. Mas não tem nada de errado com isso, tá? Eu tô falando isso porque não existe pessoa que fale assim, eu nunca me auto-sabotei. Todo mundo, uma vez na vida, em alguma situação, se auto-sabotou. Eu não sou a única, e nem vou ser a última, nem a primeira, mas eu vou continuar me sabotando, entendeu? Porque talvez eu não esteja me sabotando hoje em muitas coisas, mas amanhã eu posso estar me sabotando. Você quer ver uma coisa que eu me auto-saboto? Em relacionamento. Entendeu? Eu me auto-saboto. Mas talvez porque eu não esteja querendo. A partir do momento que eu escolher, vai mudar a minha realidade. Então, a gente pode se auto-sabotar, sim. Em alguma parte da nossa vida. Mas a partir do momento que você baixar todas as suas barreiras, realmente, e não se julgar, e perceber aonde você está se auto-sabotando, e você criar uma nova realidade através das perguntas, da estrutura, das ferramentas e de tudo que você tem. Eu aprendi que o Axis, o que ele me trouxe de bom foi que eu fiquei muito focada no grande por muito tempo, pelas coisas grandes. E foram as ferramentas mais básicas que mudaram a minha realidade. Às vezes você não percebe. Às vezes a gente tem que até fazer as classes mais avançadas, não é sobre isso, né? Mas como... Não é nem de fazer as classes, tá? Que eu tô falando. É do fazer no dia a dia. Sim. E o como, quando a gente vai tirando camadas, mais vai ficando clara a importância da pergunta. O que a gente pode criar com a pergunta. E quanto abre de clareza, né, Lu? Isso, porque eu brinco que não adianta você fazer uma classe, eu falo isso para qualquer aluno, não adianta você fazer uma classe de barras, se você nunca se auto-aplicar. Se você não lê a apostila, pelo menos 5, 10, 15 vezes. Porque você vai fazer. Vai ser legal? Vai ser legal? Vai. Vai mudar a sua vida? Vai. Você pode perceber, talvez você não perceba. Outras pessoas vão perceber. Porque a minha primeira mudança não fui eu que vi.
foram as pessoas. Foi o dia que a minha mãe olhou para mim e falou assim: nossa, você anda tão bem, tão calma. E eu tava toda com o gás todo, entendeu? E eu percebi que, caramba, se minha mãe tá falando isso, quer dizer que eu mudei. Eu não sei direito o quê, mas eu mudei. E é essa realidade que a gente tem que perceber. Mas são as pequenas coisas que me mudaram, tá? Não foram as grandes. O que eu falo não é dos cursos, não, tá? Os cursos eu fiz todos, grandes, não ligo. Continuo fazendo. Se eu puder fazer, faço sempre. Não vou deixar de fazer, não é isso. Assim, mas no dia a dia, você tem que ser persistente. Você tem que todo dia se perguntar, fazer uma pergunta. Se aquilo está te incomodando, você tem que fazer um processo, entendeu? Se você não está conseguindo, fique perguntando o que eu faço para mudar essa situação agora? O que eu faço para melhorar isso? A Lu está falando, é o comprometimento conosco, com a nossa criação, sabe? Isso é uma puta realidade. Você tem que fazer todo dia, não adianta você fazer uma vez por ano. Daí você fala, ai, não muda nada a minha vida mesmo. Não vai mudar. Quer usar só na classe, né? Todo dia lá. Pode falar aí, Lu. Não, tem gente que quer usar só na classe e esquece que é... E assim, ó, por exemplo, agora, momento pandemia, quanta gente para de usar a ferramenta porque tá difícil, entre aspas, né? Eu estava numa live do Dente falando exatamente, mesmo. É agora que você tem que usar. É muito fácil usar ferramenta de consciência quando tá tudo fácil. Lindo. Tá difícil mesmo, gente. É triste você sair numa cidade como São Paulo, gigante, e olhar tantos lugares fechados, vazio. É triste. Eu não vou dizer que é uma coisa assim, que é gostoso de ficar olhando. Mas, por que eu vou comprar esse problema para mim? Eu não vou conseguir resolver o mundo. E o que é certo sobre isso, né? Verdade que a gente contribui mais com o mundo quando a gente está disposto a ser esse espaço de reconhecer o que a gente está criando e o que a gente pode escolher além disso, ou ficar, ai meu Deus, Só então a gente tem que criar, gente. Cria pergunta para mudar essa sua realidade. Cria pergunta para mudar o que você está querendo mudar na tua vida, sabe? O que eu posso criar hoje como de um trabalho que pode mudar toda a minha realidade? Qual trabalho eu posso ter hoje que pode me tirar dessa situação, entendeu? O que eu poderia fazer com outras pessoas, em parceria, em trabalho, que pode me gerar uma nova realidade, um futuro melhor, uma vida melhor, uma escolha de vida melhor. Então, você tem que perguntar todo o tempo. Vai demorar? Talvez, né? Se o Dan está falando que o dele faz 15 anos e está acontecendo coisa agora, algumas coisas podem não ser naquele momento. Mas teve um dia que está até no meu Instagram, um folderzinho, que aconteceu um negócio e eu falei assim, caraca, eu falei, nossa, hoje eu só tenho a agradecer. Porque a pergunta que eu fiz lá atrás, que foi uma das primeiras, hoje eu tive a resposta. E foram 2 anos e pouco depois. E às vezes pode ser no dia seguinte, né? Eu falo que o problema todo é que a gente fica definindo como é que tem que aparecer. E aí... que tem que ser em 2 dias ou em 1 mês, porque eu tenho uma conta para pagar, porque tem que ser assim, assado. Mas se a gente puder fazer pergunta que nem a Lu, e sair da ansiedade, né? Fazer a pergunta, e aí, me mostra o universo. Isso que a Lu trouxe é muito legal também, porque o Dan fala bastante de que tem coisas que são maiores, né? Depende... Não é que depende, mas... é como se tivesse que rearranjar muita coisa no universo, o universo precisa trabalhar naquilo que você está pedindo, perguntando. Isso, e algumas vezes é nesse tipo de pergunta também, que você não está preparado para receber aquilo. Porque você ainda não está perguntando da maneira correta de perguntar. Mas a maneira correta... Qual é a maneira correta? Não, é a maneira da realidade. É aquela história que a gente estava brincando, né? Eu quero ter tanto dinheiro, não sei se tem alguém aí que não estava no começo, mas eu quero ter tanto dinheiro que eu esqueça. Ou eu quero ter tanto dinheiro para não pensar em dinheiro. Eu quero ter tanto dinheiro para não pensar em dinheiro. O dia que eu fiz isso, minha amiga fez assim, para,
louca? Você vai querer um Alzheimer? Vai ficar rica e gaga. É, rica sem saber que tá rica. Pois é, Aí, olha só. entendeu? Daí o que aconteceu? Eu parei, gente, eu fiquei quase uma semana destruindo e descriando esse pensamento. E ó, demorou para destruir, viu? E daí eu mudei minha pergunta. Como eu posso ter tanto dinheiro que eu tenho que perder horas para administrar? Daí eu falava assim, gente, eu não escolhia dinheiro porque eu também não queria administrar. É chato administrar dinheiro. É chato ficar olhando para a conta do banco, ficar vendo se tem sal, se não tem, se vai sair quando saiu, que não pode gastar mais que isso. Entendeu? Fazer planilhinha, olhar. Gente, é muito mais fácil você gastar e deixar o mundo acabar, como diz. Entendeu? É mais fácil, é mais gostoso. É menos estressante. Mas Entendeu? olha só, é Então, bem isso. Quem faz isso gosta de dinheiro, gente? se você está dando para os outros administrarem o teu dinheiro, as tuas coisas, resumo, você realmente quer ter dinheiro? Porque você não está cuidando do que é seu. Você está deixando os outros cuidar. Ou ninguém, Isso né? em Porque tudo, eles tá? ainda, o Gary ainda fala, se você não é bom nisso, você pode fazer perguntas para que alguém que seja competente naquilo, que vai agregar para você, para sua vida, para o seu negócio, apareça. Mas se a gente não está Então, nem disposto a estar presente com isso, isso. Quando você acha que talvez está mais presente e fala assim, ah, tudo bem, eu vou perder horas para administrar, beleza. Começam até a aparecer pessoas que te ajudam melhor na tua vida, que vão poupar teu tempo, poupar um monte de coisas, sabe? Então, esse é o lado legal da história, que eu acho. Quando as pessoas começam a aparecer para te ajudar a não perder tanto tempo em algumas coisas. E a facilitar a tua vida. E as pessoas começam a aparecer. E é muito divertido, gente. É muito legal. É muito fantástico isso. Quando você percebe que você começou a entender o processo. ô Lu, Você se liberta da responsabilidade. outra coisa que eu acho muito legal no Access é aquela dica de tipo assim, você não sabe que pergunta fazer, pergunta. Que pergunta eu posso fazer aqui que vai criar facilidade com isso, que vai mudar tal coisa. Então, olha que bonito, essa é uma pergunta, ela é aberta, né? Ela de verdade deixa espaço para que alguma coisa apareça. Não precisa Qual nem a pergunta eu posso fazer agora, né? exato. Que pode mudar minha vida, minha realidade, minha estrutura, que pode me criar possibilidades. A própria que você está falando aí, Lu, qual pergunta eu posso fazer agora, né? Que vai me criar muitas possibilidades, entendeu? E a gente se limita, né? Porque isso é uma pergunta que eu posso fazer para a própria pergunta, para ela me dar uma pergunta, e às vezes você também não está predisposto a receber essa pergunta. Porque as coisas vêm numa sutileza, as respostas, tá? Se você não tiver aberto, você não vai ver a resposta. E você não vai poder pegar ela. Porque automaticamente, a hora que ela vem, você tem que capturar e receber. Para poder mudar a tua vida. Se você não tiver ligado, não tiver bem antenado com as perguntas que você está fazendo, você não vai conseguir ter essa resposta. E quando você não tem essa resposta, você pode perder uma puta oportunidade. Ô Lu, posso te fazer uma pergunta para você explorar um pouquinho aí nessa energia do que você está trazendo? Uhum. O pessoal está muito comportado. Ó, gente, valorizem o tempo Ninguém... dessa convidada maravilhosa. Façam perguntas. Eu vou fazer a minha agora. Porque assim, a Lu falou agora um pouco de fazer pergunta, está disponível para receber essa resposta. Mas uma outra coisa que eu tenho visto pra caramba é a galera, tipo, receber uma resposta e daí eu vou concluir que toda vez que eu tiver aquela pergunta é aquela resposta. Consegue falar um pouquinho disso pra gente? Sabe, tipo, sério, Receber a deu uma dor nas costas. Aí eu perguntei uma vez, aí aquela dor nas costas era o meu corpo me mostrando a dor nas costas do velhinho que estava passando do outro lado da rua.
Aí eu entro numa pira, algumas pessoas fazem, eu já fiz, agora eu tô mais educadinha a não fazer, de que toda vez que eu tiver dor nas costas, agora eu olho para os lados, cadê o velhinho que está com dor nas costas aqui perto? Como se eu Não, gente. concluísse que a resposta é sempre a mesma, porque é a mesma pergunta. Sabe por que o Axis diz que não tem resposta certa? Que não tem resposta, a gente ganha uma consciência? Fala um pouquinho Então, gente, Lu. eu vou falar do meu entendimento, né, Sim, manda gente? ver. Cada um às Jeito que você vezes percebe. entende de uma maneira. Eu percebo que a consciência vem das pequenas coisas. Então, por exemplo, eu tô com uma dor nas costas. Às vezes eu falo que é coisas diversas, tá? Às vezes sou eu que tô com preguiça de fazer as coisas. E eu crio essa dor nas costas para mim. Eu vou dar esse exemplo aí que você falou aí. Outras são coisas que peguei de alguém, comprei de alguém. Às vezes você compra até, sabe, esses dias eu fui na padaria e tinha uma mulher dando uma surtada, que ela era de risco. Ela era de risco e ela tava na padoca e ela, tipo, não sei quem encostou nela, não sei o quê. Eu, na hora, olhei, gente, a minha primeira reação, eu sou meio bate-bola, sabe? Era falar assim, mas que porra tu tá fazendo aí? Se tu é de risco, fica em casa, ué. Se você não quer que as pessoas passem perto, te encostem, fica em casa. E eu não tava nem entrando na vibe de Axis, nada. Mas eu parei, gente, fiz assim, epa, peraí, o que tu tá comprando a história do outro? Porque muitas coisas hoje, para mim, são meio comum. Vem num VAP. O Axis entrou na minha vida. E eu não fico mais me perguntando se eu estou fazendo coisa do Axis ou minha. Entendeu? Ele já faz parte da minha vida. Então, vira um automático. Eu olhei e falei, peraí, o que você está comprando as coisas dos outros? Isso daí não é nada seu, você não tem nada a ver com isso. Você não era a mulher que estava enganada, não era a outra que estava berrando. E tu vai mexer com essa história. Então, essas são algumas coisas que a gente acontece. A gente compra uma teoria da pessoa e pega isso pra gente. E as respostas, o que eu faço hoje quando eu percebo? Por exemplo, eu tenho uma dor nas costas. Que é isso, que eu faço com isso, como posso mudar isso? Sabe? Aquelas bem basiquinhas. Essas dores nas costas é minha? É minha mesmo? Entendeu? Porque às vezes não é. Se não é, eu devolvo para os remetentes. Se for minha, daí eu entro nas outras perguntas. Eu começo a perguntar, gente. Que pergunta eu posso fazer para saber que dor nas costas é essa? Mas muita da nossa realidade hoje são coisas que nós entramos na energia. Porque a energia das pessoas não é a nossa. E você tem que estar muito consciente em você. Esses dias minha mãe caiu. Daí, dando exemplo assim, e a minha mãe cai porque ela disse que tem problema no pé, tal, aquela história tal. Daí eu virei ali para ela assim, tá bom. Eu não estou descartando que a senhora tem um problema no pé. Eu não estou descartando que a senhora caiu. Só que me responde só uma pergunta. O quanto você estava presente na tua vida naquele momento? O quanto você está presente na tua vida nesse momento? Quando você está aterrada, gente, quando você está buscando uma resposta, você tem que estar aterrada naquele momento, na sua presença. Você tem que estar em contato com você. E às vezes não dá para flutuar tanto. Tem que estar na terra. Você tem que estar presente em você. Quando você está presente em você, você capta a resposta. E não fica, talvez, viajando o que poderia ser isso. Porque na hora vem alguma coisa e fala para você. Vem do nada, algum sinal, ou tipo, sabe, alguém te liga e fala assim, nossa, eu vi uma briga do vizinho. Daí você fala, cara, eu comprei o negócio da mulher da padaria. Entendeu? A dor nas costas é a tensão que eu tava, porque eu queria falar, responder a mulher da padaria. E o que eu tenho que ver com isso? Então, é isso que você tem que estar ligada. Você tem que estar ligada em você, no seu corpo, na sua mente, sabe? Aterrada nesse chão. É fácil fazer isso todo dia? Não é. Tem horas que você vai voar. automático, né?
a gente vai voar, é legal voar, sabe? Ah, beleza, se eu voar, tá? É uma delícia. Tem dia que eu não tô nem aí com a Light, nem lembro das coisas. Mas, peraí, se alguma coisa, tem alguma coisa que não tá se encaixando. Então, peraí, vamos tentar descobrir o que é que eu tô errando aí, entendeu? Sabe que Mas esse são... erro é um erro grotesco, é um erro de julgamento? Não, eu parei de me julgar. Se você falar, faz muito tempo que você parou de se julgar, ó, eu venho com um processo de 1 ano para cá, tentando parar de me julgar. Toda vez que eu me julgo, eu baixo minhas barreiras e me pergunto o que eu estou me julgando ainda que está impedindo de eu ser feliz, de eu criar uma nova possibilidade, de eu criar uma nova vida. Porque muitas das coisas que me impediram de ser feliz foi meu julgamento. Mas e eu brincava que, é lógico, nós temos julgamento, auto-julgamento, né? E o julgamento refinado. Então, e eu estava só no meu auto-julgamento. Eu nem olhava para os outros para julgar os outros. Mas o tempo inteiro eu estava achando um defeito em mim. E daí, automaticamente, isso transmite uma energia que as pessoas também começavam só a achar defeito em mim. Sim. Isso É o que é a gente está automático. criando, né? É o nosso ponto de vista. Que seja julgamento, é o nosso ponto de vista. E cria a nossa realidade. Nosso ponto de vista cria a nossa realidade. Você acha que você está gorda? Adivinha o que você está fazendo com você mesma? Está engordando mais um pouco. Você acha que você não sabe lidar com dinheiro? Que você não tem? Adivinha o que você está fazendo? Criando mais disso. E é muito engraçado, porque isso que você falou, Lu, é muito tênue. Então, se você não tiver muito presente, você não vai pescar isso. Você vai deixar passar as oportunidades. Eu tinha até pego um exemplo que eu queria dar e acabou no meio desvirtuando aqui. Mas de todas as coisas que eu tive, o maior problema meu, assim, no começo mesmo, foi muito processo de dinheiro. Eu estava trocando de profissão, eu queria abandonar tudo, eu queria sair correndo pelo mundo, eu queria virar hippie. Uhul! Tava bom. Tava bom na época. Vamos correr pelo mundo. Eu gosto dessa ideia. Não sei se Só correr pelo mundo ainda que eu tá na lista. Mas né? o resto Na eu tirei tudo. E eu, em vez de criar oportunidades para mim ter uma vida mais tranquila, mais alegre, mais calma, eu estava lutando tão contra toda essa situação que eu vivia, tão contra a trabalhar na área que eu trabalhava, a dar curso de noite, a dar curso de final de semana. Eu estava lutando tão contra que isso estava fazendo o quê? Que minha vida, em vez de normalizar, engrenar, voltasse contra mim. Então, tudo que eu estava pedindo para ter dinheiro para administrar, eu estava recusando. Mas eu não sabia que eu estava recusando, porque uma coisa não tinha nada a ver com a outra na minha cabeça, né? O dinheiro não tinha nada a ver com os trabalhos, o dinheiro não tinha nada a ver com essa opção de vida. Mas tinha, porque para cada um tem o seu processo. Mas na minha concepção, automaticamente, se eu tivesse dinheiro, eu teria que administrar. E eu teria que cuidar do dinheiro para ele me dar as alegrias e as viagens, como diz a Lu, que eu quero tanto. E o que eu percebi? Que automaticamente, quando eu parei de lutar contra tudo isso, parei de lutar contra o meu trabalho, parei de lutar contra as divinas opções, que eu faço curso de um monte de coisa. Eu sou trader, gente, de investimento. Eu trabalho com TI, sou gerente de projetos. Eu dou curso no fim de semana. Eu brinco com o Instagram. Eu amo tudo isso. O que aconteceu? Quando eu parei de lutar contra isso, um belo de um dia eu sentei, estava aqui fazendo uma planilha de dinheiro, de entrada e saída. Legal. E tudo que eu estava gastando e tal. E eu não percebi, não me liguei. Foi o dia que eu botei uma mensagem aí no Instagram. E eu não me liguei e aquilo estava natural. E eu fiz, destaquei, coloquei minhas opções lá de trader, coloquei minhas ações, não sei o quê, mexi em tudo. Arrumei tudo, tal, não sei o que, beleza. Passou uns 2, 3 dias, eu virei e falei assim, eu tava nos meus pais, até uns tempos atrás aí na temporada, e eu virei e falei assim, nossa,
Até que a planilha ficou legal, minha mãe, que planilha? A planilha que eu fiz, com todo o dinheiro, com tudo que eu tô trabalhando aí, das coisas do trabalho, não sei o quê. Minha mãe falou assim, nossa, você mudou mesmo, hein? Eu nunca, toda a vida eu falei para você fazer uma planilha no papel de pão. Você nunca fez. E foi aí que eu percebi. Eu parei de lutar contra as escolhas que na realidade nem eram minhas, mas no fundo eram minhas. Mas eram as escolhas e oportunidades que o universo estava me dando para realizar as outras coisas que eu estava pedindo. Uhum. Pode não ser daquela maneira que eu tinha sonhado. Mas quando eu parei de lutar, elas se tornaram uma grande surpresa. Ô, Lu, tem mais uma grande pergunta surpresa na minha aqui, vida. e a gente já está indo para 1 hora, daí a gente Ai, vai... desculpa aí, gente. Não, imagina, imagina. Gratidão por você, eu é que, né? A Ivana pergunta assim, Luciana, você diz para não comprarmos a energia do outro e ficarmos presentes na nossa mente, mas todos não somos a mesma energia e a mente não é a realidade? Pode me contribuir, por favor? Claro. O que eu entendo da energia, né? Você está falando, todos nós somos a mesma energia. Nós vivemos numa energia, certo? Mas como tudo tem um lado da energia que está ali sempre no julgamento, sempre, e a energia que está na escolha. Esse é um lado que eu pego, sabe? E quando você está no auto-julgamento, no julgamento, você está com uma energia... Você não enxerga possibilidades. Você não percebe as possibilidades. O perceber é a melhor realidade. Então, a gente começa a perceber que essa energia, ela vem para você porque é mais ou menos assim. Eu entrei na padaria super bem-humorada, dando risada. Eu fui comprar um doce, porque eu estava aqui trabalhando e eu virei e falei, ai, tô cansada, eu vou na padaria, vou comprar um doce. Eu estava mal feliz, como eu tô agora falando com vocês, numa boa. E, de repente, quando eu entrei na padaria e vi aquela situação, eu comecei a comprar aquela raiva da mulher e entrei no mau humor. Eu estava já entrando para brigar. E daí eu virei e falei assim, epa, isso não é meu, gente, para. Eu tô bem-humorada. O que eu fiz? Eu taquei uma presença da minha realidade. Eu não estava com o problema que a mulher estava. Eu, graças a Deus, não tenho problema crônico. E também, se eu tivesse, seria uma escolha minha. Eu tenho consciência disso hoje. Mas eu não estava nem aí se a pessoa estava esbarrando em mim ou não. Eu estava conversando com a menina que estava me vendendo doce. Se o doce era melhor aquele ou aquele. E eu parei. E eu olhei para a mulher berrando e eu já comprei que a coitada da menina do caixa não tinha culpa. Entendeu? Eu entrei naquela energia. É isso que eu falo da energia. Só que antigamente, o que eu faria? Eu ia lá e batia também. Ia lá e já ia... Ah, eu também vou brigar. Vai. Ah, o que a senhora tá fazendo aí, não sei o quê. Hoje não é a minha realidade. Eu já nunca fui muito de briga, mas eu ficava brava, porque ela estava ofendendo a mulher do caixa. O que eu fiz? Eu parei e entrei em contato comigo. Quando eu falo assim, essa presença de você, é isso. Isso é seu mesmo, entendeu? Essa realidade é sua. Essa energia é sua. É a mesma coisa quando a gente devolve para os remetentes. Porque, às vezes, a energia que está ali pairando nas suas costas, como a Lu falou, nos dor nas costas, nem sempre, gente, vai ser um demônio, vai ser uma entidade, entendeu? Vai ser um ambulante. Às vezes é só uma energia que você comprou na rua. E quando você comprou essa energia assim toda na rua, você criou essa realidade para a tua vida. Porque se você olhar, hoje nós estamos numa atmosfera que nós temos que demandar energia boa e colher essa energia. Nós não podemos entrar na energia que o mundo acabou, que tudo foi por água abaixo. E quando você conversa com algumas pessoas, elas estão tão num estágio... Porque, gente, eu também tenho um amigo que não gosta de Axis. Eu também tenho gente que convive comigo, né? E nem sabe o que é isso, entendeu?
nem sabe o que é energia, não sabe o que é estar em contato com você, não acredita em perguntas, e tem outras pessoas que trabalham comigo que nem imaginam que eu faço isso. E tá tudo bem, tá tudo bem. Hoje eu entendo que tá tudo bem. Isso é tão bonito, né, Então, Lu? Perceber que tem espaço para tudo e para a escolha do que funciona para cada um. Tá tudo certo. isso, é bem isso. Então você precisa entender esse problema seu, entendeu? Você tem que aceitar isso como a sua realidade. E daí é isso que eu falo, tá presente em você. Eu tô aqui, eu tô com um trabalho que tá estourando, eu tô com coisa, mas eu tô aqui. Eu vim para isso. Eu entrei para isso. É essa a minha realidade agora. Depois o que eu vou fazer, se eu vou assistir um filme, se eu vou para o cinema, se eu vou para a padaria, se eu vou trabalhar, é outra história. Então, é estar presente naquele momento. E se você está buscando uma mudança, você tem que começar ao perceber. Perceba a sua realidade. Perceba o seu redor. Perceba. E não tenha medo. As pessoas vão sair, algumas pessoas da sua vida, vão entrar novas. Uhum. Vai acontecer coisas boas, outras não tão boas. Mas a mudança é lenta, mas ela vem. E vai vir de uma maneira que você vai colocar o seu travesseirinho no final da noite e vai dormir feliz, com um sorriso. Porque eu acho que isso é o maior ganho que nós podemos ter. Você dormir feliz, acordar feliz e passar um dia, por mais que tenha acontecido milhões de coisas boas no meio, um monte de coisa ruim, mas passar um dia feliz, que você chega em casa e fala: eu aqui comigo, eu sei conviver comigo, porque eu aprendi nesse tempo todo que o maior problema que eu tinha era conviver comigo mesmo, não é com os outros, era me aceitar, não me auto-julgar. Ser o que eu sou. É sendo eu mesma, sabe? E falando, às vezes, coisas que as pessoas querem ouvir, outras que não, mas sendo eu mesma. Não sendo aquilo que estava na caixinha, sabe? Porque eu vivi 40 anos numa caixinha, gente. Fazendo tudo para agradar as pessoas, para me enquadrar na realidade das pessoas. E hoje eu faço para minha realidade. Daí você vai falar assim: ah, mas se é sem educação, tudo. Não, eu não sou sem educação, não. Eu sou só simplesmente hoje, para mim, tanto faz. Se a pessoa quer fazer aquilo, eu não entro nessa energia, entendeu? Então, por exemplo, eu vejo que ela está errada, mas eu não compro mais aquilo para mim. Não entro nessa energia dela. Eu não entro na energia das pessoas. Eu fico na minha energia. E quando eu comecei a entender que não entrar na energia das pessoas me traria todo esse benefício, minha vida mudou. Sem eu perceber. Gente, eu não percebi, tá? Muitas das coisas que hoje eu tô vendo, eu não percebi que tinha acontecido. E eu achava que, não aconteceu nada. Acho que eu tô igual há 2, 3 anos atrás. E eu não tô. Se você vai falar pra mim, você tá melhor ou pior? Não sei. Mas pra mim, eu tô melhor. Porque eu tô feliz comigo. Eu tô presente comigo. Eu me olho no espelho e tá bom. Se eu tô mais cheinha, se eu não tô. Tá bom se eu vou comer um chocolate, um hambúrguer. Ou vou comer um cachorro quente. Ou não vou comer nada. Eu tô só simplesmente seguindo meu saber. E percebendo. Essa é a minha nova realidade. É assim que eu penso agora. Arrasou, Mas né? se você perguntar para mim da energia, é a pergunta que me tira da energia. É a pergunta que me deixa consciente. É a pergunta que me dá a realidade. Nossa, sensacional, Lu. Lu, que bate-papo incrível!
Como disse a Ju aqui, dá para Gratidão. continuar ouvindo a Lu horas e horas e horas e horas. Conta pra gente então, Lu, já que a gente está com um pouco mais de 1 hora aqui de encontro, e a gente tem outro às 7, então é por isso que eu estou um pouco Sim. cuidando do horário. Conta pra gente, Lu, o pessoal que quiser saber mais de você. Eu sei que uma galera que já é do seu grupo, mas tem gente de fora assistindo. Quiser saber mais de você, participar do seu grupo, fazer uma classe com você, o que que dá? Como é que o pessoal te acha, Lu? Conta aí. Quais são as Gente, próximas criações da Lu? eu tenho um Instagram que chama Barra de Acesso, tá? Tudo junto, Barra de Acesso, tudo junto. Pode me procurar pelo Barra de Acesso, pedir lá. Eu não sei como é que tá os links lá, mas tem uma página também chamada Barra de Acesso. Eu tenho um grupo que chama Destruindo o Julgamento. Grupo é onde, Lu? No Telegram. Tu manda o Eu link pra tive... gente colocar no e-mail depois com as gravações? Tu me manda mais Claro, tarde? mando Manda no sim. WhatsApp. Mando sim. Que aí Esse eu coloco grupo no e-mail e quem quiser entra lá. É aberto, né? é aberto. Tem um monte de... Eu falei pro pessoal que eu tava de férias até agosto, mas assim, eu devo voltar a gravar áudios. Eu gosto muito de áudio, só que assim, ao contrário da Lu, eu sou desencanada, entendeu? Então, às vezes eu tô no meio da rua, eu pego meu foninho de ouvido, coloco no barulho e tô nem aí se tá o barulho ou não, se você tá ouvindo ou não. Daí tinha um pessoal que um dia virou e falou assim pra mim: ai, mas tava muito barulho, a menina falou. Daí eu pensei, né? Interessante de ponto de vista, mas eu tô na rua, né? Aí outro cara falou: não, mas ela grava sempre assim, mas dá pra escutar. Que eu gravava nos horários que vinha na vibe, mas estava no avião passando, sabe? Porque eu morava num apartamento que o avião passava bem no horário. Entendeu? Nossa, Mas eu travou não aqui. falo isso nem para ofender. Tive casos brincando assim de pessoas que falaram assim que um dia eu falei: nossa, que chuva maravilhosa. Meu, ocorreu uma chuva no Rio que eu não estava esperando, eu não assisti jornal, tá? Aí eu não sabia, a menina ficou brava, me xingou e saiu do grupo. E eu não entendi por quê. Daí um amigo meu falou: ô, sua louca, no Rio acabou, deu uma chuva lá. E eu tava contando porque eu tava brincando na chuva, entendeu? Então, essa sou eu. Mas, Eu não de tenho novo, muito ponto de vista e dou muita risada na minha história. Pois é, mas esse ponto de vista aí não é seu, né? Então, ok, tudo certo. Não, e é essa energia que eu tô vivendo para minha vida hoje, entendeu? Eu Tem não classes, compro Lu? a energia do outro. Tem classes previstas aí com você? Tenho, agora a gente vai começar em agosto, gente, só para agosto, tá? Aqui em São Paulo, eu dou todos os processos corporais, classe de barras, de facelift, já tem uma classe marcada aí para o meio de agosto. Isso aí. Então, pessoal que tiver vontade de fazer classes com a Lu, saber mais da Lu, só achar ali, eu coloquei o @barra de acesso, que ela é o perfil dela do Instagram. Ah, tá. E manda mensagem para ela, pede mais informações sobre a classe, como pode melhorar. Gente, eu vou passar o linkzinho aqui do Destruindo o Julgamento para receber, porque tem bastante áudio lá, entendeu? Vocês podem escutar, porque o então vocês vão ficar um bom tempo lá, pode escutar e assistir, e vai ser bem legal, vocês gostar, tá bom? Eu espero, né, que vocês gostem. Se não gostar, ligar com ninguém, nem fica brava. Lu, maravilhosa, muito, muito, muito obrigada pelo seu tempo, por essa sua alegria linda. Gratidão, Lu, que esse seja o primeiro de muitos, que a gente possa se divertir algumas noites aí, dando risada. É isso aí. E quem quiser, vem junto, né? Lu, prazerzão. Gente, quem quiser mais tarde, 7 horas, daqui menos de 1 hora, a gente tem a Ju Gomes, maravilhosa também, brasileira. Ah, gente, a Ju é muito divertida. Uhum. A Santista tá aí, ó. E vai falar sobre mudanças. Então, tipo, continua esse bate-papo, né? Porque tudo é conectado. É um negócio impressionante. E não fui eu que escolhi os temas, tá, gente? Elas escolheram, não sabiam que estariam no mesmo dia. Então, assim, é um negócio... Consciência apoia você. No final das contas, é isso.
E amanhã a gente tem a Heather Nichols, que é americana, Ah, vai trazer um tema diferente, ela vai falar sobre X-Men. E quem tiver afim, X-Men que não é o do filme, X-Men pro Axis, né? O que gente, é, é muito legal a história do X-Men. A Heather é muito fantástica. Vale muito a pena vocês entenderem, sabe? olha, O X-Men é um ser muito especial. Se você souber entender e aprender a lidar com ele, ele pode te deixar muito feliz pro teu dia, para tua vida. a Ju está perguntando aqui que pode se cadastrar e marcar para receber os links depois? Pode, gente. Todo mundo que se inscrever nos links até sexta-feira, vamos lá, vou deixar até sábado, porque sexta-noite aí eu não vou mais, nem me preocupar com isso, vai receber as gravações depois, tá? Quem não se inscrever pode até assistir, participar, mas não vai receber as gravações, tá bom? Então é só se inscrever lá no formulário, marcar o que você tem interesse lá, e daí a gente vai compartilhar. Provavelmente no sábado eu mando as gravações de tudo, com os contatos de todo mundo que participou nessa semana linda. E o que mais é possível. É isso aí, gente. Aliás, e aí eu mais tô presentes por aí. Mas enfim, isso é uma conversa para uma outra oportunidade. Gente, se quiser, ó, entrar no meu Instagram e me mandar no privado lá pergunta, quer saber as coisas, não sei o quê, pode até pegar meu celular. Eu não respondo na hora, assim, eu posso até botar o celular aqui, que é 11 97627 1552. Eu não respondo na hora, tá? Mas eu respondo. Do jeito que eu posso, eu respondo. Assim é. Gente, obrigada. Mas Desculpa, pode... eu vou pedir para eu poder correr e resolver as coisas para o próximo, tá? Lu, obrigada Gratidão, mais uma hein? vez, maravilhosa. Um beijo. Beijo, Amanhã gente. deve estar fazendo outras coisas. Beijo. Sim, vamos combinar e criar mais e se divertir mais e dar mais risada. Aliás, eu vou conversar com você depois. Beijo, gente. Tchau. Tchau. A lindona. Tchau, Facebook.